Salve, salve família, sejam bem-vindos de volta ao canal Dicas do Apostador, apostas esportivas. Se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Bruno e hoje estou aqui para analisar, juntamente com vocês, os jogos de palpites de futebol para o dia 9 de setembro de 2022, a nossa sexta-feira de palpites de futebol. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem pedir muito, deixa aquele like aí para estar levantando a moral do nosso canal. Sem mais delongas, vamos estar iniciando nosso primeiro palpite de futebol desta sextou pela França Liga 1, o jogo do Lens versus Troyes, com início às 16 horas. Então, na classificação, mesmo que em pouquíssimas partidas, a equipe do Lens vem na terceira colocação em 6 jogos disputados, com 4 vitórias, 2 empates, 15 gols marcados, 7 gols sofridos, 14 pontos conquistados. E a equipe do Troyes, 11º colocado em 6 jogos, 2 vitórias, 3 derrotas, 1 empate, tem 11 gols marcados, 14 gols sofridos, 7 pontos conquistados, ou seja, a equipe do Troyes vai ter uma pedreira aí pela frente, enfrenta uma equipe invicta até o momento. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 7, saiu mais que 4,5 cartões em ambas as equipes. Em 3, o Lens vem de vitória, sofreu gol nos últimos 3 a equipe do Troyes. Em sequências individuais, ambas as equipes, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu ambas as equipes marcam. O Lens vem de 20 jogos sem derrotas, ou seja, 20 jogos de invencibilidade. Há 4 jogos sofreu gol. E o Troyes vem a 3 jogos sem derrotas. A 5 sofreu gol. Em 5 de 6 saiu mais que 2,5 gol. Foi a primeira equipe a sofrer em 5 dos últimos 7 jogos. Último confronto, o Lens venceu por um placar de 3-1. Para essa partida, vamos com a dica: casa vence, probabilidade 2-0 casa. Continuando os nossos prognósticos, vamos agora para o jogo da Turquia, Superliga, o jogo do Alanyaspor versus MQE. Bom, esse jogo tem início às 14 horas na classificação. Quinta rodada já se passou. Vamos focar nessa sexta rodada aí. A equipe do Alanyaspor em 5 jogos disputados, com 5 pontinhos conquistados, somando uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, 8 gols marcados, 9 gols sofridos. E essa equipe do MKE atualmente é a 19ª colocada em 4 jogos disputados, já que não temos o 20º aí. Essa equipe do MKE é o último colocado. Vem de apenas um ponto conquistado nos últimos 4 jogos. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 8 de 10 saiu menos que 5 cartões. O Alanyaspor vem a 5 jogos de vitória diante dessa equipe, foi a primeira equipe a marcar, e a equipe do MKE sofreu gol nos últimos 5 confrontos. Em sequências individuais, ambas as equipes nos últimos 4 jogos vêm sem vitória. A equipe do Alanyaspor vem a 6 jogos sofrendo gol, foi a primeira equipe a sofrer em 5 de 6. E a equipe do MKE vem a 3 derrotas, a 3 jogos sofreu gol, em 6 de 8 saiu mais que 2,5 gol. Último confronto 1-0 para o Alanyaspor. Para essa partida acredito em um jogo para gols, mais de 1,5 gols, ou casa com empate anula, probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para o nosso próximo palpite do dia, da Bélgica Divisão 1, o jogo do Truindes, essa equipe do Liège, o início às 15h45. Na classificação, a equipe do Truindes vem na 10ª, em 7 jogos disputados, 10 pontos conquistados, somando 2 vitórias, 4 empates e 1 derrota, 6 gols marcados, 6 gols sofridos. Enfrenta o Liège em 7 jogos disputados, nono colocado, 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, 10 gols marcados, 12 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 5 de 7, saiu mais que 4,5 cartões, em 6 menos que 11 escanteio. O Truindes vem de 5 vitórias consecutivas a 8 jogos sem derrotas. Foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo nos últimos 5 jogos. Lembrando que a equipe do Liège sofreu gol nos últimos 5 jogos, em sequência individuais. O Truindes vem a 3 jogos sem derrotas, em 6 de 8 saiu menos que 3 gols e menos que 11 escanteios. Lembrando que essa equipe do Liège,
em 5 dos últimos 6 jogos saiu mais que 4,5 cartões. Em 6 de 8, mais que 10,5 escanteio. Último confronto, Truindes levou ao melhor pelo placar de 2-1. É o favorito. Para essa partida, vamos com a dica casa com empate. Probabilidade 2-1. Casa. Vamos agora para a Argentina, Liga Profissional, para focar no nosso próximo prognóstico entre Estudiantes de La Plata versus Racing da Argentina, no início às 20h30. Na classificação, a equipe do Estudiantes vem na 12ª colocação, em 17 jogos disputados, com 23 pontos conquistados, 16 gols marcados, 17 gols sofridos, enfrenta essa equipe do Racing na 7ª colocação, em 17 jogos disputados, 28 pontos conquistados, 24 gols marcados, 14 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Estudiantes, oitavo melhor mandante da competição, em 9 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 11 gols marcados, 7 gols sofridos, 18 pontos conquistados. Atuando fora de casa, essa equipe do Racing é a 11ª colocada, em 8 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 8 gols marcados, 8 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 7 saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. O Estudiantes de La Plata vem a 3 confrontos sem derrotas, o Racing vem a 8 confrontos sem derrota, foi a primeira equipe a marcar em 7 de 9. Em sequências individuais, o Estudiantes de La Plata vem a 3 jogos sem derrota, a 3 sem sofrer gol, em 9 saiu menos que 3 gols, e o Racing, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu menos que 3 gols. O último confronto entre eles ficou no empate técnico em 1-1. Para essa partida, por ser um jogo bastante equilibrado tecnicamente, o Racing vem à ascensão no campeonato. É uma equipe que marcou 24 gols até o presente momento, mas em compensação não tem uma defesa tão sólida assim. Mas ainda assim, acredito em um equilíbrio técnico. Vamos focar essa partida no fora com empate ou um jogo também para aquele empate ao intervalo, probabilidade 1-1 jogo. Continuando, vamos para o nosso último prognóstico de palpite de futebol para hoje, aqui no canal Dicas do Apostador. Lembrando que ainda teremos aquele bilhete pronto formada como dupla e tripla do canal. Brasileiro Série B, o jogo do Náutico versus Brusque, que tem início às 21h30. Na classificação, a equipe do Náutico atualmente é o último colocado em 20 jogos disputados e 28 jogos, 20º colocado, com 24 pontos conquistados, 23 gols marcados, 40 gols sofridos, e a equipe do Brusque, 15ª colocada em 28 jogos disputados, com 31 pontos conquistados, 19 gols marcados, 25 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Náutico não vem fazendo uma campanha nada boa. Atualmente é o 18º pior mandante da competição, em 14 jogos, com 4 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, 18 gols marcados, 17 gols sofridos, 16 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Brusque vem fazendo uma das piores campanhas como visitante. Em 14 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 9 derrotas, 7 gols marcados, 6 gols sofridos, 9 pontos conquistados. Ainda assim, só atuando fora de casa, tem uma campanha superior aí a muitas equipes que vêm atuando em casa. A equipe do Brusque trocou de comando técnico nos últimos confrontos diretos entre eles. Em 3, ambas as equipes sofreu gol. Lembrando que o Náutico, em 6 dos últimos 8 jogos, saiu mais que 10,5 escanteio em seus jogos. O Brusque, em 9 dos últimos 10 jogos, saiu menos que 3 gols. O último confronto, o Náutico quebrou uma invencibilidade gigantesca dessa equipe do Brusque. O Náutico venceu fora de casa, ainda pelo primeiro turno. O Náutico vem de 2 vitórias em sequência aí, diante dessa equipe do Brusque, só que não. O Brusque venceu o último confronto atuando em casa na última temporada. Para essa partida, acredito em 2 bons retrospectos. O Náutico vem empurrando aí a sua equipe. Após a primeira vitória, deve engrenar aí com esse técnico dado Cavalcante. Para essa partida, vamos focar com segurança no jogo para mais de 1,5 gols. E também vamos focar no mercado de resultados casa com empate. Bom, essas são as análises de palpites de futebol para esta sexta-feira. Em questão de bilhete pronto, acredito em uma tripla muito bem elaborada, que seria essa vitória da equipe do Náutico com empate. Vamos deixar aí esse jogo do Estudiantes de La Plata versus Racing, um jogo para um Racing com empate. E esse Truindes com empate é a tripla do canal Dicas do Apostador.
Então, e aí, apostador, aproveita da melhor forma possível. Então, essas são as dicas de hoje. Nós nos reencontramos nos próximos vídeos de prognóstico de palpite de futebol do dia. Fui!